Bom dia! Saúdo a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso poder iniciar esses momentos tão especiais e preciosos. Que possamos também agradecer ao nosso Deus por mais essa linda manhã que se inicia, pelo privilégio que Ele nos dá de buscarmos a Sua presença logo nas primeiras horas. E que possamos ser um coração gratos e reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do nosso Deus. Que Ele é bom e fiel o tempo todo. E se estamos aqui, se estamos vivos, não é por mérito nosso, mas sim tão somente pela Sua graça e pela Sua misericórdia. E diante disso nós podemos louvar com alegria e reconhecer a nossa total dependência no Senhor. Que nós possamos adorá-lo, adorar o seu nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor.
és meu abrigo na hora da dor. Mãe, só teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, só teu fruto do coração, amor. Mãezinha, sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, só teu fruto. Bom dia a todos, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e nos conduza em segurança em nossa caminhada. Livro do Êxodo, capítulo 2, diz assim: Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposo uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê, aproximando-se, sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e chame uma mulher dos hebreus para que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Este relato conta a história do nascimento de Moisés e da estratégia que a sua mãe fez para que o menino sobrevivesse. Qual era o contexto? O povo hebreu estava no Egito, veio para o Egito por meio de José e toda a família. E aí o povo começou a crescer, a aumentar. Então, Faraó se preocupou com isso. E poderia haver um levante, um povo mais forte do que o próprio povo egípcio. E então Faraó deu uma ordem às parteiras: todo menino do sexo masculino deve ser morto. Mas as parteiras não obedeceram à ordem de Faraó. Ficaram preocupadas com fazer tamanha barbaridade. E então inventaram uma desculpa para Faraó. As mulheres hebreias são muito fortes e quando nós chegamos a criança já nasceu. Então Faraó determinou ou decretou outra situação. Todo menino hebreu que nascer deverá ser jogado no Nilo. O Nilo era um rio sagrado, então era uma forma de agradar as divindades. E foi nesse contexto que nasceu Moisés, quando todos os meninos eram sacrificados. Eu fico pensando que hora difícil, que circunstância difícil, e os meninos sempre tiveram muitas dificuldades. Quando Jesus nasceu, por exemplo, Herodes, preocupado, com medo de que aquele menino pudesse
tomar o seu trono, é assim que era a expectativa do povo hebreu também. Então, pediu aos magos que fossem adorar Jesus e quando voltassem, lhe contassem onde é que o menino estava. Mas os magos, advertidos por Deus, não voltaram para dar notícia. E então Herodes decretou: todos os meninos de uma certa idade devem ser mortos. Então Maria e José tiveram que fugir para o Egito. É interessante como recai sobre os pequeninos os pecados dos homens. Hoje fala-se muito em aborto, e até quem defenda que uma criança com 9 meses não é um ser vivo ainda e pode ser abortado. E essas ideologias tentam invadir a cabeça dos seres humanos. E quanta barbaridade é feita com os pequeninos. Mas Deus deu a Moisés uma mãe corajosa, que armou uma estratégia para que pudesse salvar o seu filho. E graças a Deus, assim são as mães, corajosas. Embora haja tantas dificuldades, e os meninos sempre estão ameaçados, mas Deus deu mães corajosas. Eu fico pensando naqueles que hoje têm a seguinte postura: não vou colocar um filho no mundo porque o mundo está muito complicado. E então eu sempre pergunto nessas conversas: quando é que o mundo não esteve complicado? Quando é que não houve dificuldades para se criar um filho? Mudam ou variam as dificuldades, mas sempre vai se exigir muito dos pais, e de um modo particular das mães, para criar os seus filhos. E o desafio vai ser sempre: precisamos colocar gente do bem na sociedade, educá-los segundo a orientação de Deus, com princípios, com caráter, com decência, para que possam ter influência no meio que vivemos. Precisamos de bons líderes, precisamos de bons profissionais. E as santas mães é que cumprem esse papel de educá-los, de influenciá-los. É interessante, quando nasceu João Batista, uma pergunta que fizeram foi a seguinte: que virá a ser, pois, este menino? Ficaram assustados porque o pai perdeu a voz, depois o pai recuperou a voz. E lembrando que Isabel também já era estéril de uma certa idade, Deus deu aquele filho para Isabel. E quem foi João Batista? Alguém que deu a própria vida em benefício do reino de Deus, que virá a ser, pois, dos nossos filhos, em grande parte daquilo que as mães fizerem com eles. Com Moisés não foi diferente. Numa circunstância de calamidade, Deus lhe deu uma mãe, Joquebede, corajosa, estrategista, disposta a fazer tudo para criar aquele menino. Interessante que ele foi ensinado até uma certa idade por sua mãe. E depois foi para o palácio e foi instruído em toda a ciência do Egito. E quando foi escrever o Pentateuco, ou os 5 livros da lei, prevaleceu o ensino que sua mãe tinha lhe dado, em que pese o fato da revelação de Deus. Mas Moisés foi fiel àqueles ensinos que recebeu. Que papel fantástico das mães. Que Deus possa abençoar a cada mãe, dar-lhes coragem, desprendimento e, acima de tudo, convicção de que se deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha,
velha não se desviará dele. Deus abençoe as mães nesse papel importante e as recompense pela fidelidade e dedicação aos seus filhos. Amém. Grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. Grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Pai amado, nós chegamos ao fim de mais uma manhã com Deus e graças te damos por mais essa mensagem trazida aos nossos corações. Tu nos destes a oportunidade de aprender mais de ti e da tua soberania absoluta sobre a criação. Continua conosco no decorrer desse dia, nos abençoando e direcionando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.